Podemos começar. Olá, gente, tudo bem? Então, primeiramente, agradecer aí ao André e ao Instituto aí pelo convite novamente. Para quem não me conhece, sou a professora Patrícia Gonçalves, tenho 2 cargos aí na rede municipal, né? Tenho o cargo de PEI, que é este que vocês vão prestar agora, e o cargo de PEIF. O cargo de PEI, ele está designado na diretoria, dentro do DIPED, né? E faço um trabalho com políticas públicas dentro da educação especial no Cefai. E o outro cargo de PEIF está designado aí como professora de sala de recursos. Então, pensando aí nessas trajetórias da educação infantil e como esse trabalho vem acontecendo, essas 2 bibliografias que nós vamos trazer hoje, elas casam exatamente com as práticas do currículo da cidade, né? E também com outros documentos que nós já verificamos também aí durante as aulas. Então, para ficar muito, muito claro para vocês, e deixar assim, vamos falar resumidamente, sempre lembrem de princípios norteadores do currículo, porque todos aqueles princípios que nós temos no currículo, eles vão ser retomados dentro dessa bibliografia que foi estipulado aqui no edital, ok? Então, essa primeira bibliografia que nós vamos trabalhar, da Mello, os bebês como sujeito no cuidado e na educação, na escola infantil. Uma coisa que é muito vista em vários documentos é que se chama de creche. Então, gente, não se incomodem, tá? Se vocês verem nas questões destes autores ou nas questões do próprio concurso, utilizando a palavra creche, pensando nessas nomenclaturas mesmo, creche, tá? E pré-escola. Só para vocês não pensarem que a questão às vezes está errada por causa dessa nomenclatura em si. Então, a Mello, ela está com esse artigo dentro da revista do Magistério, e aí ela traz esse princípio, essa principal ideia, né? A educação infantil exige desde cedo um duplo protagonismo, do educador como criador de situações e ambientes que favorecem a experimentação e a comunicação emocional com os bebês, e o protagonismo dos próprios bebês, necessária aprendizagem e desenvolvimento cultural e psíquico. Então, gente, praticamente, essa primeira fala dela, que ela vai falar sobre essa questão desse duplo protagonismo, é o que se remete a outros livros também que já foram trabalhados, como aqui, por exemplo, Arte com Bebês, da Ato Bentilac. Quando a gente fala, né, que o professor de educação infantil, ele tem um papel de protagonista também, às vezes as pessoas falam assim, mas não é a criança o protagonista? Ela é sim a protagonista, tá? Mas o professor também tem o seu protagonismo dentro da educação infantil. O professor é aquele que cria os ambientes, é aquele que organiza o espaço, é aquele que pensa nos materiais, é aquele que proporciona as diversas interações, é aquele que prevê, né, ou imagina algumas ações das próprias crianças. Então, isso faz com que o professor também tenha o seu protagonismo ali, ok? E o segundo protagonismo é o protagonismo dos bebês, porque são eles que são autores e atores dessas aprendizagens, ok? Então, eu trouxe esse recorte, que é do livro, né, da Ato Bentilac, Artes com Bebês, para vocês verem como esses documentos se conversam. Que aqui vai falar que o professor, ele passa por esse processo de descentralização, porque antes o foco era só realmente no professor, depois o foco foi só na criança, só que hoje o foco, né, quando está no professor, ele está na questão do ambiente sendo escolhido por ele, ou seja, o professor é aquele que habita os bastidores e cria previamente seus planejamentos com escolha nos materiais, nos espaços e nos materiais. Então, no momento da ação, no momento daquela atividade que é realizada com as crianças, com os bebês e com as crianças, o professor, ele não é só aquele maestro que vai conduzir as consignas, por exemplo, como se fosse assim, o professor fala e a criança faz, o professor fala e a criança faz, mas não, o professor, ele é coparticipante. O que é isso? Ele está junto com as crianças durante esse processo, ele assume esse papel autoral dos espaços que cria e dos materiais que ele escolhe, e ele faz com que o educador pense, sim, nessa questão da organização arquitetônica do espaço,
de como isso vai favorecer a aprendizagem dessa criança. Então, gente, o que vocês têm que ter muito claro na cabecinha de vocês na hora de produção de escrita? Principalmente pensando nas teorias aí que a gente tem da Pickler, né? Que esses espaços, eles precisam ser espaços acolhedores, eles têm que ser espaços seguros, eles têm que ser espaços estimulantes, eles têm que trazer materiais que provoquem a criança, pensar na questão da tríade, né? Infância, arte e ciência, onde a criança ela tem esse poder realmente de investigar, de criar, de imaginar. Então, isso é a relação que nós temos, principalmente aqui nessa primeiro elemento. Aí, esse artigo, ele vai apresentar aqui 3 elementos que eles se orientam pela questão do cuidado e da educação da pessoa adulta com a criança pequena. Então, gente, o que a gente sempre tem que lembrar? Que o cuidar e o educar, lembra, eles são indissociáveis. Mas por que eles são indissociáveis? Porque a criança pequena, ela precisa deste cuidado, certo? Durante esse processo, esse tempo que ela está na escola. E aí, é o que o próprio currículo fala, um dos princípios que tem lá na questão, que a escola, né, tem o seu poder político, ela tem o seu poder moral, que é o poder ético, e também, que é o social, seria, né? E também tem o seu poder pedagógico. Então, quando a gente está falando desses 3 elementos, eles vão se combinando para pensar nessa questão do cuidado. Então, o que é importante a gente pensar, né? Que as teorias que sempre a prefeitura vai usar são as teorias socio-interacionistas. A prefeitura, ela trabalha com isso. E o que isso quer dizer, gente? Que a criança aprende com o outro, aprende com as interações, né, sociais que ela tem ali, e que essas interações podem ser com o espaço, podem ser com os materiais, mas podem ser também com as outras pessoas. E que esse sujeito, essa criança, esse bebê, a finalidade dela é que ele se desenvolva de forma autônoma. E aí a gente vai voltar de novo na questão do Pickler, da Amy Pickler, que ela fala lá da questão que um dos princípios é a questão da autonomia, certo? Se a gente tem essa questão da autonomia para ser desenvolvida, quem vai possibilitar, vamos falar assim, que essa criança desenvolva essa autonomia? O professor. Fazendo o quê? Ofertando ali o tempo necessário para essa questão do cuidado e da educação. Se a gente vai pensar na questão desse cuidado, gente, a gente traz novamente a Pickler para cá, que ela fala que o quê? Que este cuidado promove principalmente a questão da afetividade, que é no banho, que é na alimentação, que é na troca, que essas crianças aí estão mais próximos do professor e isso constrói uma questão afetiva, ok? Então, quando a gente está trabalhando este artigo dentro da Revista do Magistério, está falando que estes estudos que tem aí na relação das crianças pequenas, eles tendem a trabalhar principalmente a personalidade da criança, que ela vai se formando durante toda a vida, e que isso é constituído a partir do lugar que elas ocupam e das experiências que elas têm. Se a gente vai pensar em lugar geográfico, território e experiências, a gente está falando da cultura da infância, ok? Então, esta cultura de infância que está automaticamente ligada às experiências que essa criança tem desde o nascimento, que colabora sempre com o lugar onde ela está, que é esse território, vai fazer com que a criança haja, participe, decida, explore, experimente, e com isso ela construa aí a sua própria identidade. Ela tem o seu desenvolvimento, construindo sua própria identidade. E aí a gente vai linkando a inúmeras outras questões. Se a gente for pensar nisso, na questão étnico-racial, a criança, a partir das suas vivências que ela tem ali, ela vai construindo a sua identidade positiva sobre a sua questão étnico-racial. Ok? Então, essas crianças, elas não são meros espectadores, elas não estão ali só para ouvir. Ao contrário, elas têm uma ação em conjunto com esse professor. Ou seja,
professor e a criança, elas têm um desenvolvimento trabalhando uma única ideia, que essa ideia é esse desenvolvimento da criança de forma global. Então, qual é o trabalho dessas pessoas adultas? Ou seja, o que essa pessoa, que é, no caso, o educador, o professor, ele vai fazer? Ele vai atuar de forma responsável pela formação da criança, a formação cognitiva, a formação da personalidade. Lembrando que cada criança ela é única, que ela tem a sua subjetividade, que ela tem as suas características próprias e que essa experiência que vai ser organizada lá dentro da creche, lá dentro do SEI, lá dentro da escola, ela vai promover as máximas possibilidades e potencialidades que essa criança tem. Então, qual que é o trabalho deste adulto? É pensar, é planejar, é organizar tudo que está em torno dessa criança para que ela desenvolva todos esses potenciais aí. E como é que os bebês aprendem? Então, ele vai falar que as crianças aprendem desde o nascimento. A gente já tem essa concepção aí, né? A gente traz aí de novo o livro Artes com Bebês, trabalhando paralelamente, que fala que as crianças já trazem sensações desde a questão intrauterina. Ou seja, desde quando elas estão na barriga das mães, elas já têm a questão da aprendizagem ali e, principalmente, a aprendizagem das sensações. Então, o que nós temos que lembrar também? Que a criança, ela tem ali a família dela como a sua primeira sociedade. E que a escola tem a questão de ampliar tudo isso que ela vai aprendendo lá dentro da sua primeira comunidade, que é a família. Então, ao mesmo tempo que esse bebê, que essa criança, aprende socialmente, ele vai aprendendo a estar com as outras pessoas. Então, desde esse momento que ele realmente é um bebê, as experiências que ele vai vivendo vai contribuindo ou atribuindo ali para ele ir formando a sua identidade. As coisas boas, as ruins, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso vai formando a sua personalidade, gente. E aqui a gente utiliza personalidade como identidade, ok? Então, as crianças, elas aprendem desde que nascem, só que cada criança aprende da sua forma e em cada idade também. Se a gente tem isso muito claro, que cada bebê e criança aprende de uma forma diferente entre elas, e algo próprio da questão da idade, nós, enquanto professores, temos que ter essa premissa que, quando eu planejo o espaço, quando eu planejo o material, tudo ali dá sentido para aquela criança. Tudo está colaborando ali para que aquela criança realmente tenha a sua aprendizagem. Então, quando nós nos preocupamos em perceber que aquela criança, aquele bebê é capaz de fazer, desde pequenininho, por exemplo, a questão do olhar, a questão do toque, ou seja, também aquilo que ele não consegue fazer ainda, quando a gente começa a trabalhar essa forma de comunicação, que aqui ela vai utilizar como comunicação emocional, ok? Essa relação entre o professor e a criança, ela diz muito. Então, se a gente for pegar o paralelo e fazer, por exemplo, a vez e a voz da criança que a Friedman fala, que as múltiplas linguagens que nós vamos ter ali vai fazer com que essas crianças se comuniquem com a gente e nós com eles. Então, tudo que vai ser colocado no entorno dessa criança se comunica de alguma forma com essa criança também, ok? E aí o Vygotsky vai falando que é absolutamente dependente da pessoa adulta e sua possibilidade de comunicação é mínima. Então, nos primeiros anos ali de vida, a criança precisa desse adulto para transmitir essa comunicação. Então, o bebê, ele cria essa necessidade de comunicação com este adulto que está ali. Por isso que, geralmente, lá dentro das escolas, né, de educação infantil, esta comunicação, ela deve ser tanto criada, né, inicialmente, por esse adulto e essa criança, esse adulto que cuida dessa criança, como também ela deve ser mantida por eles, porque essa relação aí vai fazer com que a criança realmente se sinta o quê? Acolhida, que a criança tenha relação afetiva, que a criança se sinta protegida, que ela se sinta segura.
E isso vai fazer com que a criança automaticamente aprenda algumas questões ali também. Então, o que isso significa, gente? Que este educador, que esse professor que está ali, ele tem que fazer uma relação com essa criança, de forma que essa comunicação mostre para ele o que essa criança necessita naquele momento. E aí, como que ele vai fazer isso? Vamos usar lá a teoria da Pickler de novo, principalmente nos momentos de cuidado, porque essa relação ela é mais individual, essa relação é mais emotiva, é afetiva também, ok? Então, é nesses momentos que a gente vai dar essa possibilidade. E aí, como que a gente faz isso, né? Como é que essa comunicação, que é afetiva, que é o falar, que é o escutar, que é o observar, ela vai acontecer. Então, quando uma pessoa adulta fala com o bebê, o tom de voz, o toque, as expressões faciais, tudo isso faz com que aquele bebê também identifique aquele adulto e aquele local onde ele está. Então, por exemplo, quando eu vou levar uma criança, né, para tomar banho, para alimentação, ou que a gente vai simplesmente limpar o nariz da criança, essa comunicação efetiva, ela tem que acontecer. Então, eu explico para a criança, eu falo com ela e eu a respeito sobre o que vai acontecer com ela em relação ao seu próprio corpo e o que eu vou fazer com ele. Então, quando isso vai acontecendo, gente, vai criando uma relação afetiva. Então, por exemplo, eu falo para a criança, olha, tá vendo esse paninho aqui que está na minha mão, ou esse papel? Eu vou limpar o seu nariz, porque ele está sujo. Esta comunicação que vai acontecendo ali, entre o bebê, a criança e o professor, vai criando ali essa comunicação emocional, essa comunicação afetiva. Então, quando a gente fala com o bebê, por exemplo, na hora do banho, da troca, da alimentação, que o que está acontecendo vai se criando ali uma necessidade também de comunicação. Essa criança, ela se sente segura e, ao mesmo tempo, ela confia nesse adulto. Então, essas crianças têm melhor acolhimento no momento que chega ali na unidade, ela se sente bem, ela consegue identificar quem são essas pessoas, esses adultos que estão ali próximas dela, ela participa mais ativamente das atividades por causa dessa relação e dessa comunicação afetiva que se constrói. Então, essa comunicação que existe, olho no olho entre o bebê e a pessoa adulta, tem ali uma questão de um nível de emoção que se torna, querendo ou não, essa comunicação emocional. E essa comunicação emocional, gente, ela existe e ela é necessária para que as crianças se sintam pertencentes àquele espaço também. Então, quando o bebê ou a criança ela é tratada, né, como um sujeito da relação, então o bebê e a criança ela não está lá como um objeto, certo? Ela faz parte da ação. Então, ela vai se transformando esse contato mais próximo. Então, essa imagem positiva que ela vai criando sobre o educador que está com ela e sobre ela mesma, são atividades que fazem parte do fazer do educador na educação infantil. Eu trouxe em paralelo aqui também para vocês lembrarem, esse livro aqui, né, Complexidade e Relações na Educação Infantil, que ela fala, tem uma fala lá, por exemplo, de uma das professoras, né, que é assim, sempre que eu tenho que dizer algo para uma criança, eu me agacho à sua altura e lhe dirijo a palavra num tom baixo. Outra coisa que eu sempre faço, por exemplo, é quando eu limpo as melecas do seu nariz, é avisá-lo olhando nos olhos, enquanto eu mostro o pano. Outra colega me dizia, o mais importante é esperar que aconteça o que eu nunca espero. Todos os dias eu me pergunto por que as crianças me fascinam. Na verdade, agradeço que a minha profissão seja uma caixinha de surpresas. Então, essa relação afetiva que se acontece ali no dia a dia e essa comunicação emocional são palavras-chave, vamos falar assim, de um bom atendimento para que essas crianças estejam em espaços seguros e acolhedores, ok? Então, a linguagem afetiva e essa comunicação emocional que existe. Então, nessa comunicação emocional, a criança, ela se relaciona melhor com este mundo que está ao redor. Então, a criança, ela tende a estabelecer, através do olhar,
da fala, do toque. Então, se torna-se realmente afetivo essa forma de comunicação. E provavelmente vai ser uma situação ali de reciprocidade, em que a criança presta atenção nessa pessoa adulta, ok? E essa pessoa adulta presta atenção nessa criança. Então, essa via, né, de duas mãos vão fazendo com que tudo que aconteça ali seja importante para ambas as partes, tanto para o professor como para a criança. E aí a gente faz um paralelo com a questão dos nossos documentos e nossos registros. A nossa documentação pedagógica, os nossos registros, tem que mostrar essa comunicação afetiva, essa linguagem emocional que existe ali entre o professor e a criança, principalmente nesses momentos de cuidado. E o que nós temos mais aqui, né? Ela fala assim, ao manipular os objetos que o educador dispõe no ambiente, a criança vai formando sua inteligência, personalidade em função que usamos para pensar. Vamos usar lá de novo a teoria da própria Pickler, que quando a gente sabe exatamente quais são os objetos que a gente coloca no entorno dessa criança, e aí a gente pode usar objetos ali como a questão dos materiais e materialidades, a criança vai se aproximando desse objeto, vai criando autonomia e isso automaticamente faz com que ela aprenda. E o professor tem que saber qual é o momento certo, se ele vai reagir, vai intervir, ou se não é necessário que ele faça a intervenção. Então, o professor, quando ele vai fazendo essa intermediação, né, entre o objeto utilizado e o que o bebê vai fazendo com ele, existe a questão do professor perceber o que o bebê está vendo, o que o bebê está ouvindo, como que ele toca esse objeto, se ele se interessa por esse objeto ou não. E o papel desse educador é organizar esse ambiente ao redor dessa criança. Ou seja, muitos objetos que chamam a atenção e despertem nele o movimento para pegar, para explorar. E os objetos têm que ter cor, forma, tamanho, textura, permitindo ali uma rica sensações, uma riqueza de sensações que as crianças também precisam para constituir a questão da aprendizagem. E aí eu trago de novo, né, o livro da Tubent-Lack, que ela vai falar que este contato que os professores colocam com objetos que tenham texturas, tenham cheiros, né, aromas, cor, sabores, vão fazendo com que a criança tenha prazer em manipular e explorar aquele objeto. E aí a gente volta de novo. Se ela sente prazer em usar aquele objeto, em construir algo, em explorar algo, eu uso a tríade, infância, arte e ciência, onde ela está explorando. E se eu uso a questão da tríade da arte, eu tenho que lembrar sempre da questão da estética. E a estética, né, segundo o próprio Vygotsky, em vários livros que vão aparecer aí, traz aquela concepção do quê, gente? Que a estética, automaticamente, está vinculado ao prazer. Só um pouquinho, gente, está passando o quê? Vou tentando aí, se estiver atrapalhando, vocês colocam aqui no chat, tá? Então, essa questão que os professores vão trazendo de materiais para disponibilizar aqui a questão dos aromas, dos cheiros, das texturas, fazem com que o vínculo também afetivo com essas crianças também vai se construindo. E, além disso, gente, a aprendizagem vai a partir do momento da questão do explorar, do identificar, do sentir, de ir em busca daquele prazer também, ok? Então, aos poucos, esse bebê aí, ele vai ampliando a quantidade de objetos que ele se relaciona. Então, ele vai percebendo as sensações que vão ser provocadas. Se as coisas são duras ou se são macias, se são quentes ou frias, se são pesadas ou leves, se ele consegue pegar com uma mão ou se ele vai precisar das duas. Se ele vai criando memórias ali, se ele vai fazendo essas relações, se ele explora esses objetos entre uma informação que ele já tem e outra que vai se criando as sinapses, e se esses objetos aí contribuem realmente para o desenvolvimento dos seus processos mentais. E esses processos mentais, gente, nada mais são do que a atenção, a concentração, a memória, a percepção, a linguagem. Tudo isso vai acontecendo aí paralelamente
com a percepção dessas sensações que são provocadas aí a partir dos objetos ou dos materiais que são disponibilizados para as crianças. À medida que vai se ampliando essa atividade, o bebê também ele vai fazendo o quê? Organizando o seu próprio pensamento. Vamos trazer a teoria do Vygotsky, né? Pensamento e linguagem. Ou seja, ele vai trazendo ali nas suas vivências situações que a sua própria pele, os seus próprios sentidos estão provocando. Isso vai construindo nele ali imagens, certo? Que depois vão ser transformadas ali em linguagem. E todo momento que essa criança tem do cuidado ou das atividades que são proporcionadas, são momentos que vão auxiliando ali na construção e na formação da sua identidade, da sua personalidade. Essa comunicação emocional, que é o que a gente falou, da troca de olhares, da fala, né? Dessa questão do professor entender o que a criança está passando, vai fazer com que essa criança realmente se sinta mais segura, mais tranquila. E, novamente, toca-se aqui, que é nos horários do cuidado que essa comunicação emocional acontece e se efetiva de forma mais ampla. Então, em alguns momentos, quando o professor também está fazendo essa questão do trabalho com o cuidado, ele pode possibilitar ali atividades autônomas, para que os bebês, junto com aquele momento, possa fazer algo também. Por exemplo, a gente trocou a fralda. Se essa criança já tem, por exemplo, a questão do movimento mais amplo de segurar a fralda, a gente pode pedir para que ela jogue no lixo. Então, olha, a fraldinha está na sua mão, vamos jogar no lixo? Ok? Então, a gente vai dando também autonomia para essa criança. E esse desenvolvimento dessa inteligência e dessa personalidade vai sendo criada de acordo com quais as atividades ali nós estamos ofertando para essa criança. Então, a criança aprende quando ela é sujeito da atividade, ou seja, a gente tem que sempre lembrar que ele é participante das ações, certo? E ele se envolve nisso. Para isso, essas atividades, sejam elas nos momentos do cuidado, seja no momento do educar realmente, tem que apresentar desafios, tem que trazer algo ali que a criança tente, vamos falar assim, que a criança se provoque para que realmente aprender naquele momento. E aí, os bebês como sujeitos dos cuidados protagonistas em sua educação. Então, essas atividades que vão sendo organizadas, esses espaços que estão sendo organizados, vão promover aí para a criança essa formação da sua personalidade e da sua identidade. Então, tudo deve ser muito organizado, muito planejado e muito bem avaliado. Então, para criar esse ambiente acolhedor, esse espaço confortável e que possibilite atividades autônomas, objetos devem ser colocados ali para aquelas crianças desenvolverem isso. E provavelmente objetos que tenham formas, cores, texturas, como retalhos de tecidos, objetos de pano, madeira, plástico, metal. Ou seja, estes objetos ali, estes materiais, eles têm que ser diversificados e ele tem que intensificar essa aprendizagem dessas crianças. E, claro, que tudo que nós colocamos ao redor dessa criança precisa ter o seu fim pedagógico, precisa ter esse fim, essa concepção realmente pedagógica, ok? E aí eu trago de novo um outro livro para vocês entenderem, que é Olhares em Diálogo na Educação Infantil, que traz a teoria ali de Pickler, né? Que fala que a liberdade de movimentos, de exploração, de autonomia que essas crianças fazem, elas são importantes para a questão da aprendizagem. E para isso precisam ter um ambiente seguro e estimulante. Ok? Como que a gente vai fazer isso acontecer, né? Num grupo de crianças, onde as crianças, a gente tem que trabalhar com essa questão do educar e automaticamente do cuidar. Então, a gente vai pensando em atividades mais livres, aonde eles vão ter essa questão de em busca da própria autonomia. A gente vai pensar em atividades onde a gente coloque realmente objetos para que eles se sintam mais atraídos e que eles impulsionem automaticamente essa questão da aprendizagem, ok?
E as pesquisas também vão mostrando que realizar atividades de maneira livre e espontânea, sem a intervenção direta dos adultos, assegura-se sempre que essa aprendizagem tenha mais questão de prazer, mais estesia, certo? Então, essas atividades ali que são livres de proibições, de limitações, onde o adulto, né, só faz as boas intervenções e não fica proibindo a criança de alguma coisa ou de outra, vai favorecer que todo esse envolvimento com a criança e toda essa aprendizagem aconteça de forma satisfatória para elas. E aí, gente, eu coloquei aqui uma perguntinha só para vocês entenderem um pouquinho sobre esse documento aqui, né? Segundo o Mello, em Patrícia, sua publicação, Os Bebês como Patrícia. Sujeito no Cuidado e na Educação na Escola Infantil, resgata que a educação infantil exige desde cedo um duplo protagonismo, sendo assim, de quem são esses protagonismos e como eles acontecem. Letra A, das crianças que devem ser o centro de toda a proposta pedagógica e o protagonismo do próprio espaço, que precisa ser confortável, seguro e amplo. B, da gestão da escola, que organiza todos os espaços pensando na linha do tempo, comprando o mobiliário e o material solicitado, e o protagonismo dos professores, que planejam os tempos e os espaços e os materiais. C, do educador, que oportuniza interações e faz as intervenções necessárias na mediação dos conflitos, e o protagonismo do próprio espaço, que precisa ser confortável, seguro e amplo. D, do educador como criador de situações e ambientes que favoreçam a experimentação e a comunicação emocional com os bebês, e o protagonismo dos próprios bebês, necessário à sua aprendizagem, desenvolvimento cultural e psíquico. E E, das crianças, que devem ser o centro de todas as propostas pedagógicas, e dos materiais, que podem ser estruturados ou não estruturados, em que as crianças podem ter inúmeras experiências. Perfeito, então todo mundo aí respondendo a letra D. Tranquilo então, né, gente? Então, aqui nós vimos que tudo que está falando aqui, todas essas ações que estão aqui, são importantes para o dia a dia da educação infantil, ok? O espaço, material, a gestão, o professor, as crianças. Só que aqui ele fala do duplo protagonismo que se refere a este artigo. Então, dentro desse duplo protagonismo do educador, ok? Que vai favorecer a questão dessa comunicação emocional e vai fazer a questão de escolhas e de espaços interessantes, né, para essa criança, e da criança também, que vai ter ali o desenvolvimento da sua autonomia, né, de forma a desenvolver a questão cultural e psíquica também. Tranquilo? Vou aqui agora, gente, colocar rapidinho o outro documento. Todo mundo consegue visualizar já o segundo documento? Ok? Perfeito, gente. Então, vamos lá. Educar na creche, uma prática construída com os bebês e para os bebês, certo? É do Martins Filho, e nós vamos trabalhar o capítulo 2, 3 e 6 deste livro, ok? Então, educar na creche é uma prática construída para os bebês, com os bebês e para os bebês, é um livro aí de 2016 que tem o objetivo de debater a educação infantil e o papel da creche na formação das crianças, ou seja, como que quem está dentro de uma escola de educação infantil faz com que as crianças, né, desenvolvam potenciais ali, habilidades dentro desses espaços, ok? Então, a importância do cuidado e da educação como dimensões indissociáveis pedagógicas na creche. Então, isso é uma coisa que é muito clara, né? O educar e o cuidar como dimensões indissociáveis. A necessidade de respeitar o tempo de vida dos bebês e as suas formas de expressão. Por isso, gente, que entra algumas teorias aí, dessa questão de, por exemplo, que vamos pegar o livro lá do Freitas, que fala sobre a questão da simultaneidade, né? Que como isso atrapalha o processo educativo, que
quando a gente fala de respeitar o tempo das crianças, não significa que todo mundo tem que comer no mesmo horário, que todo mundo tem que trocar a fralda no mesmo horário, que todo mundo tem que dormir no mesmo horário, ok? Então, respeitar este tempo das crianças. A importância de criar ambientes, o quê? Acolhedores, estimulantes para o desenvolvimento destes bebês. A formação dos profissionais da educação infantil, ou seja, nós, enquanto professores de educação infantil, temos que estar em constante formação para que isso realmente, para que, vamos falar assim, todos os direitos de aprendizagem sejam ali garantidos para as crianças. E, claro, as políticas públicas pensando aí na educação infantil. O que é necessário ter dentro das unidades de educação infantil, pensando aí em políticas públicas, ok? Contribuições que o livro traz, né? Ele pensa que este campo da educação infantil tem uma questão, vamos falar assim, hoje, muito crítica, é inovadora e que precisa ser debatido no campo acadêmico. Ou seja, tudo isso que é criado hoje, que é pensado, tem que ser levado lá no âmbito acadêmico e político para resolver algumas questões, certo? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, do número de crianças na sala de aula, precisa ser levado isso em consideração. A gente sabe, por exemplo, que como a gente vai dar tempo para essas crianças, respeitar o tempo delas, pensando ali numa turma, né, que é tão heterogênea, certo? Então, tudo isso precisa ser pensado nestes campos. Então, este livro ele é organizado, gente, dentro dessas 3 partes. Na primeira parte, os autores, né, eles vão discutir o conceito de educação infantil e o papel da creche nessa formação dessas crianças. Na segunda parte, eles vão falar relatos de experiência da educação, certo? Então, tem alguns espaços ali que os autores estão contando as suas experiências. Na terceira parte, vai discutir a formação dos profissionais. Como que isso acontece aí, pensando nas políticas públicas para a educação infantil. Então, esse livro ele é importante para a gente pensar na contribuição do que os bebês realmente é necessário para que eles aprendam dentro desse espaço de educação infantil. E ela vai abordar uma visão realmente crítica e inovadora sobre a educação infantil, pensando que este livro tem que trazer melhoras, ele pensa nas melhoras que é possível dentro das unidades de educação infantil. Então, algumas das contribuições que o livro traz para a gente. A defesa da importância do cuidado e da educação como dimensões indissociáveis, como a gente já viu, ok? Ou seja, se a gente vai pensar que estas crianças precisam ser cuidadas e educadas, como que o ambiente vai proporcionar isso? Como que o cuidado está relacionado? Se a gente vai pensar que a gente vai respeitar o tempo desses bebês, como que esse tempo vai ser priorizado ali dentro? Como que as linhas do tempo são construídas dentro desses espaços de educação infantil? A criação desses ambientes que são acolhedores e estimulantes. Cada educador cria o seu ambiente ou é uma proposta da gestão da unidade? Ou é uma proposta do PPP que foi constituído entre todos? Ok? A valorização da formação dos educadores. Por exemplo, os professores precisam ter a questão do estudo garantido. Isso vai ser valorizado de que forma? Por pontuação, financeiramente, com solicitação, por exemplo, que eles possam fazer pesquisas e continuem ganhando, né, por fazer essa pesquisa pensando na educação infantil? E quais políticas públicas vão garantir o acesso de qualidade para essas crianças, ok? Se vocês pensarem aqui, a gente está garantindo os princípios de acesso, permanência, participação e aprendizagem de bebês e crianças, ok? Então, a gente vai pensar que esse livro, ele traz para os estudantes e para os educadores uma ideia principal do que é possível acontecer na educação infantil e que esses profissionais de educação infantil podem colaborar, sim. É como se fosse assim, ó, você, professor de educação infantil, você pode e deve ser um pesquisador dentro da sua turma. Ou seja,
como que os professores vão trazer vamos falar assim, as experiências que eles mesmos ofertam para as crianças em um campo acadêmico ou mesmo para a questão de discussões políticas. Aqui no capítulo 2, os bebês e as professoras e o modo de viver a vida na creche. Vai trazer algumas problematização sobre a prática da docência na educação infantil em grupos de bebês. Por quê, gente? Essa docência que acontece ali, ela vivencia o que acontece no dia a dia nesse espaço de educação infantil. Ou seja, quais são os desafios que o professor tem que pensar para ser um professor de educação infantil para bebês? O que o professor tem que estar pensando que pode acontecer ali para que ele realmente esteja preparado para esses desafios? Algumas dimensões, como o modo de viver a vida na creche com os bebês. Então, esse espaço, né, tem que ser coletivo. Ele também tem que exigir da docente uma questão de excelência. Tem que saber trabalhar, sim, nessa questão coletiva. Esses profissionais precisam estar atentos à forma de organizar as propostas pedagógicas e como essas propostas vão pensar nos tempos, nos espaços e nos materiais que estão sendo escolhidos ali. E como que a gente traz a análise e a interpretação dessas informações que são contidas ali, ou seja, quais as formas de registros que tem. E para isso são realizadas ali, num grupo de 3 professoras, no percurso de 1 ano, a observação do cotidiano dessas docentes ali, ok? E a dimensão do cuidado com a educação. Lembrando, de novo, do caráter indissociável, ok? Essa pedagogia da infância que tem que ser investida, sim. As tendências da educação infantil, quando a gente foca na questão do cuidado, com alimentação, com a troca, com banho, com proteger, com acalentar. E quais são os indicadores que mostram o modo que acontece a vida dessas crianças lá dentro da creche? Ou seja, precisa fazer um jeito que eles pensem, de uma intencionalidade pedagógica. Tudo que o professor vai fazer tem que prever ali a questão de o máximo de desenvolvimento para as qualidades e desenvolvimento e potencialidades desses bebês, ok? Aqui vai falar um pouquinho sobre o sentimento de ser mãe, mulher e professora. Vai trazer a dimensão que reúne uma tríade, né? Mãe, mulher, professora, que traz muitos sentimentos e elas se misturam. Então, eu vou trazer de novo um recorte lá da Amy Pickler, no livro que a gente viu, que ela vai falar o seguinte, assim, que a mãe ama o bebê, a mãe ama a criança, o professor ama o que ele faz com a criança, o que ele proporciona para a criança, entenderam? Então, esse modo de vida que os docentes têm, essa relação entre ser mãe, ser mulher e ser professora, como isso, gente, vincula lá dentro desses espaços de educação infantil. Vai falar um pouquinho sobre a visão dessa criança na forma de expressão e de comunicação, e aí a gente vai usar, né, o choro como uma tensão, né? Então, o choro aparece como um componente ali importante na vida desses bebês, é uma forma de comunicação, sim. Vamos trazer aí o recorte, então, do livro da Friedman, né? A Vez e a Voz das Crianças, e, ao mesmo tempo, os indicadores de qualidade, que fala da dimensão 2, que como que nós, professores, ouvimos essas crianças, realmente, e se ouvimos. Esse choro, ele é um momento de desafio para o professor, porque o professor muitas vezes não sabe o que fazer, certo? E como fazer. Como que esses professores, eles precisam trabalhar de forma cautelosa e ter uma intencionalidade para que aconteça a prática pedagógica, pensando na singularidade de cada uma das crianças. E sempre é necessário acolher o choro. A gente não vai julgar o motivo do choro, gente. A gente acolhe o choro e entende o que aconteceu ali, por que está tendo aquela questão do choro naquele momento, certo? O capítulo 3 aqui, aptidão ou inserção, o momento de entrada dos bebês na creche. Vai falar, gente, sobre o momento do acolhimento. Quando a gente fala desse momento de adaptação, de inserção, ele é um momento, gente, contínuo. Durante todo o ano, no momento que essa criança chega
na unidade escolar, ela precisa ter um momento diferenciado de acolhimento, de inserção naquele processo, para ela se adaptar ao espaço e depois desenvolver ali as possibilidades. Então, este trabalho, ele é delicado, ele tem que ser feito juntamente com a questão da família, ok? E este é o momento onde tem o encontro, por exemplo, com outros bebês, onde a criança vai ter a questão do olhar, do rosto, dos gostos, dos gestos, como ele se sente pertencente àquele espaço, como aquele espaço foi pensado para ele, né? Se aquele espaço tem objetos ou materiais ali que explorem, né, os potenciais daquelas crianças. Aqui, ó, a inserção como crítica do processo de constituição dialógica. O que acontece aqui? Este processo que a gente vai falar assim de inserção, ela não pode ter um único modelo todos os dias, ok? Esse modelo de, vamos falar assim, de acolhimento, ele precisa ser todos os dias modificados. Ele não pode ser algo parado, algo estático, ele tem que estar sempre ali em movimento. Então, um dia eu acolho de uma forma, com uma disponibilização da sala, com uma organização, com um tipo de materialidade, outro dia de outra forma. E estes bebês que são bem recepcionados, vamos falar assim, desde realmente do seu acolhimento, do momento que ele entra ali, as possibilidades de aprendizagem, gente, são muito maiores. Então, todo o desejo que a gente tem desses bebês se adaptarem ali, de reconhecerem os espaços, de ter a questão da sua autonomia desenvolvida, vai acontecendo a partir do momento da escolha do espaço e dos materiais ofertados para eles ali. Então, vai falar um pouquinho da concepção do Freire, como um conceito que essas crianças, elas precisam ter, vamos falar assim, esse momento de acolhimento, um espaço de encontro. Né? Então, bebês vão se encontrar com bebês, bebês vão se encontrar com adultos, bebês vão se encontrar com esse espaço e bebês vão se encontrar com materiais. Então, esse encontro, ele precisa ser um encontro o quê? Convidativo. Esse encontro precisa ser um encontro pensado e planejado, certo? E fala aqui que a nossa paixão pelos bebês e suas capacidades de criar e recriar o mundo a cada dia na creche. Mas esses bebês que são tão complexos, gente, eles precisam ter isso pensado pelo adulto, ok? Precisa ser embasado ali em pesquisas, em observação, em comunicação afetiva, em comunicação emocional, para que realmente a gente oferte e possibilite esses espaços e essa organização também, ok? Aí nós vamos lembrar de novo da capacidade comunicativa dos bebês. Então, como que esses bebês se comunicam? Através do quê? Do choro, né? Das expressões faciais, dos apontamentos, da questão de estar envolvido nas atividades, os processos emocionais que acontecem ali, os vínculos que vão acontecendo, o conceito da atenção, por exemplo, choro, certo? Quando ele chora, ele ganha um olhar. E aí, ao ganhar o olhar, ele sorri. Então, existe ali uma linguagem que, segundo Bakhtin, gente, é constituída pelas relações sociais. Nada mais do que o próprio Vygotsky fala da questão do socio-interacionismo. Ou seja, eu estou interagindo com o que está ao meu redor e, com isso, eu vou criando as aprendizagens e fazendo ali as sinapses também. Então, as vivências plurais a serem observadas e registradas. Como que eu acolho essa criança e como que eu registro isso? Como que esse espaço está seguro? Tem a possibilidade de interação? E como que eu registro isso que está acontecendo ali? Existe neste espaço a possibilidade de autonomia e protagonismo dessa criança? E quais são os registros que eu estou realizando neste momento? E como que eu garanto ali os direitos de aprendizagem desta criança? Ok? No último capítulo trabalhado aí, Pedagogia do Contato com os Bebês, vai falar a relação direta entre esses bebês e estes adultos. A questão da afetividade, novamente, neste momento do cuidado.
que o cotidiano, o espaço e o tempo tem que ser pensado e planejado. A duplicidade e solidariedade orgânica entre os bebês e os adultos, ou seja, como que essa relação acontece. O acolhimento e responsabilidade pelo desenvolvimento dessas crianças. O diálogo que existe entre a família, a escola, a criança e o professor. Então, tem que existir esse diálogo. Não se trabalha sem isto. O entendimento que essa linguagem não verbal é uma comunicação primária, ou seja, como que o professor entende, acolhe, ok, a linguagem não verbal. E a necessidade do vínculo e do contato corporal. O professor, automaticamente, com os bebês, pensando principalmente na questão do cuidado, vai ter um contato corporal. Lembra daquela questão de respeitar, lembrar que a criança é um sujeito ativo, que ele faz parte daquela aprendizagem? Então, também tem que ter um vínculo com isso. A questão do sensorial. Esta criança, gente, ele é totalmente sensorial. Então, a pele dele sente o seu toque, o ouvido dele escuta a sua voz e o tom da sua voz. As possibilidades que vão acontecendo ali possibilitam para ele a questão de uma comunicação. Então, pele é comunicação. Tem uma das frases que eu acho que é do livro que vai falar sobre Amy Pigler também, que fala que a mão que dá é a mesma mão que tira. A mesma mão que faz um carinho na criança pode pegar ela com mais agressividade. Ok? Então, pele é sim comunicação. Cuidado com os atos de comunicação, então, com essa criança. Valorizar e fazer uso das linguagens gestuais e reconhecer a competência da criança por meio dessa observação contínua e interessada. Como que a gente faz isso, gente? Com os registros, ok? Com os inúmeros modelos que nós temos de registros. E aí nós finalizamos esse livro com a seguinte fala, né, que tem aqui. A pedagogia do contato alicerça-se no entendimento que os espaços e tempos de cuidar e educar são constituídos para o encontro humano em relações pedagógicas. Para isso, o empenho ético de reconhecer o outro como legítimo na relação é condição inerente da tarefa de docência e de organização das práticas pedagógicas. Ou seja, a criança faz parte do processo e eu tenho que reconhecer ela como sujeito ativo desse processo. Trata-se de uma pedagogia em que a criança e a professora agem, lembra a gente da dupla, ok? Duplo protagonismo, então criança e adulto agem como coprodutoras das formas de ação, de estar junto com outras crianças e outros adultos. Na criação, para a concretização dessa tarefa, é importante continuar investindo na criação de ambientes, de tempos, de lugares, de proteção, de participação e de oportunidade para que essas crianças possam aprender, compreender, possibilitando ali uma construção colaborativa entre os professores, as crianças e estes com a questão das suas próprias famílias. Ok? E aí eu trouxe mais uma perguntinha aqui para vocês, para a gente ir finalizando aqui. Educação de bebês e crianças significa que adultos cuidadosos, respeitosos e que assumem posturas consistentes atendem às necessidades das crianças, adaptando-as às suas habilidades e interesses pessoais, ao mesmo tempo em que apoiam as crianças em suas explorações, descobertas, construções de revelações e resoluções de problemas. O livro O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, Currículo de Educação e Cuidado baseado nas relações qualificadas, ok? Orienta sobre o que não é educação para bebês e crianças. Qual é a alternativa que mostra essa concepção? Gente, aqui está perguntando o quê? Qual é o que não faz parte do fazer com essa criança, ok? Por exemplo, tomar conta ou apenas vigiar para garantir que cada criança esteja segura. B, ampliar as potencialidades dos bebês a fim de criar uma cultura infantil. C, planejar os espaços e os materiais organizando os tempos, as possibilidades de diferentes interações. D, conhecer os bebês e as crianças de forma integral, potencializando os saberes trago por eles. E E, o trabalho planejado entre o educar e o cuidar. Perfeito, gente. Então, aí,
A única questão que não faz parte, né, da concepção do professor e do fazer é o tomar conta ou apenas vigiar para que essa criança esteja segura, que ela chegue em casa bem. Isso faz parte do processo, mas ela não é a única questão que nós vamos trabalhar ali no dia a dia com essas crianças, ok? Então, com isso aí, nós finalizamos esses 2 últimos livros que nós tínhamos aí.